A graça e a paz do Senhor. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos já no capítulo 14. Hoje vou fazer a leitura do versículo 16 até o versículo 28, encerrando assim o capítulo 14, que é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé e outros amigos que partiram com ele. Antes da leitura do versículo 16 a 28, eu vou ler o versículo 15, que foi da semana passada, para ver a quem ele se refere. Dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. Ele é o sujeito da frase. Que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Continuando. O qual, Deus, nos tempos passados, deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sacrificar animal por eles, impedindo. Verso 19. Sobrevieram, porém, uns judeus da Antioquia, de onde eles tinham estado, e de Icônio, onde eles também passaram, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando, e aqui que eu quero parar para pensarmos, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus, dizia Paulo àqueles homens. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos, ou pastores, ou presbíteros, em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham saído para a primeira viagem missionária. De onde tinham saído, encomendados à graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Essa primeira viagem, encerrando. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Até aqui. Deus abençoe a sua palavra. A pregação vai ter por título Impulsos para o Progresso
do Evangelho. Paulo está sendo impulsionado, o Evangelho está sendo pregado. E concluiu-se a primeira viagem que ele fez, indo em todas essas cidades que nós temos visto nessas 3, 4 mensagens pregadas nos domingos anteriores. E Paulo foi sendo impulsionado por Deus para pregar o Evangelho. Tinha muitos obstáculos, mas ele era impulsionado, como nós temos visto anteriormente. Mas o primeiro impulso de Deus já começou lá com Jesus, antes dele subir aos céus, em Atos 1:8, ele prometendo a descida do Espírito Santo, que vai acontecer em Atos capítulo 2. Lá ele disse: mas recebereis poder. Poder aqui é virtude, mas de quem? Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para que esse poder? E ele continua: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o poder que Deus deu para os seus servos e continua dando. E aqui foi o primeiro impulso para o Evangelho. Sabemos que o Espírito Santo desceu para a igreja em Atos capítulo 2, e a igreja então, com muita força, começou já com Pedro, os apóstolos, ali em Jerusalém, a pregação do Evangelho. E o segundo impulso foi quando eles foram expulsos de Jerusalém. Os apóstolos ficaram, os discípulos foram expulsos e saíram pregando o Evangelho. E nós vimos em Samaria, Filipe, e nós vamos vendo o Evangelho tomando conta, chegando nessa cidade de Antioquia, uma igreja forte, que havia muitas pessoas, doutores na palavra, profetas, pessoas que tinham mesmo o coração voltado para o serviço do Senhor. E dali sai então essa primeira viagem missionária, este impulso tão importante que começou com a expulsão deles ali em Jerusalém. E depois, com a força dos irmãos na igreja de Antioquia, custeando a viagem de Paulo para a Ásia para pregar o Evangelho. Assim, Deus continua fortalecendo a igreja, os irmãos que estão interessados. Deus nos diz muitas vezes na sua palavra: não temas, porque nós ficamos temerosos de nos envolver mais e mais na pregação do Evangelho. E ele diz: não temas, mesmo sabendo da sua fraqueza, mesmo sabendo dos seus temores, não temas. É o impulso que ele nos dá para pregar o Evangelho. Nós temos o Elias, o profeta que o Nicolas começou a pregar hoje pela manhã a respeito da vida de Elias. Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, e que grande obra ele fez. Então nós somos chamados para estudar a Bíblia, para aprender a Bíblia, e para ver estas coisas, que é Deus quem opera. Basta o homem se entregar para Ele. Deus opera através da vida dele. E sabendo que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Foi o mesmo Deus que chamou Elias, que usou Elias. É o mesmo Deus que chamou Pedro, usou Pedro. É o mesmo Deus que chamou Paulo e usou Paulo. É o mesmo Deus que nos tem chamado e quer nos usar. Ele continua procurando pessoas interessadas na pregação do Evangelho. Nós falamos tanto dos nossos missionários, e o campo necessita de mais missionários, mais obreiros que possam continuar a pregação do Evangelho. Temos também o impulso daqueles que ajudaram a Paulo. Eu lembro de Barnabé, eu lembro de outras pessoas como Timóteo, como Tito, que foram amigos, que ajudaram.
Outros homens também que trabalharam, não diretamente com Paulo, mas que foram, de alguma maneira, para ele um lenitivo, para sua alma, vendo-os trabalhar também como ele, como foi o caso de Pedro, como foi o caso de Estevão, que chegou a ser apedrejado, Filipe. Quantos outros vão servir ao Senhor? Quantos outros têm servido ao Senhor nos nossos tempos? São impulsos que conduz as pessoas na pregação do Evangelho. Mesmo observando outras pessoas, nós também somos influenciados, somos impulsionados a pregar o Evangelho. E assim o Evangelho foi seguindo. Mesmo as tribulações, como aquelas que nós temos visto que Paulo passou, sendo perseguido, apedrejado, preso, chicoteado, serviram para ele como impulso, sabendo que estava fazendo a vontade do Senhor. E nessas lutas todas, nesses sofrimentos que Paulo passou, ele nos dá o exemplo da sua dedicação, do seu amor por Jesus, da sua determinação em pregar o Evangelho. E esse texto que nós lemos hoje, esses impulsos, e finalizando esta primeira viagem missionária, ela deve também nos impulsionar para pregar o Evangelho. Por quê? Porque nós vamos ter luta de qualquer maneira. Se você for pregar o Evangelho, você vai ter luta, mas se você não for pregar o Evangelho, vai ter lutas também. Sabe por quê? Porque no mundo tereis aflições. As aflições fazem parte deste mundo. E nós lemos aqui no versículo 22, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não é que nós vamos entrar no reino de Deus pelas tribulações, mas é no caminho da obediência, no caminho da santidade, nós enfrentamos tribulações para o nosso crescimento. Hoje pela manhã estudamos na Escola Bíblica Dominical sobre a perfeição. A perfeição é um caminho, onde nós começamos pequenino e vamos crescendo na perfeição. A nossa estatura perfeita é Cristo, mas só vamos chegar a essa estatura perfeita nos céus. Mas quanto mais crescemos, mais podemos ser úteis ao Senhor. Lutas virão e elas podem servir até para o nosso crescimento espiritual. Paulo enfrentou muitas lutas. Ele enfrentou lutas fora de pessoas, judeus, gentios que perseguiam ele. Ele enfrentou lutas até mesmo dentro da igreja. Ele enfrentou lutas com a igreja de Corinto que não valorizava o seu apostolado. E ele chegou a dizer, sou eu menos importante do que os outros apóstolos? Mas ele esteve com Cristo. E ele foi escolhido para ser um vaso para levar o Evangelho aos gentios. A igreja desmerecia o seu trabalho. E ele sofria por isso. Ele sofreu também quando ele se desentendeu com Barnabé, seu amigo. Queriam ir para um lugar, Barnabé queria ir para outro. Falou, mas nós já fomos para cá, vamos para cá agora. E houve ali uma contenda entre eles, se separaram. Ele continuou, foi para a segunda viagem missionária. Também se desentendeu com Pedro. Existem lutas em todos os lugares. Até mesmo quando ele volta dessa primeira viagem, nós vamos ver no capítulo 15, que ele é chamado a Jerusalém para se justificar do estilo de pregação dele. Quando ele dizia que Cristo é suficiente. E queriam colocar algumas coisas mais, alguns encargos que traziam do judaísmo. E ele foi confrontado ali naquele concílio. Mas ele resistia por amor ao Senhor. As lutas que vêm sobre nós não devem nos desanimar. Nós devemos, ao contrário, quanto mais lutamos, mais nos fortalecemos na fé, sabendo que a intenção muitas vezes das lutas é nos derrubar, nos fazer cair e parar
E então nós nos levantamos fortalecidos e vamos continuar, porque eu não quero ser um obstáculo para o Evangelho, eu não quero que o Evangelho pare em mim, eu quero que ele continue, quero ver o progresso do Evangelho. As lutas virão em todos os lugares, como Jesus nos avisou. Então não só por causa das lutas, elas não devem ser obstáculo. Enfrente as lutas, pregue o Evangelho. Em segundo lugar, nós temos adversários, sim. Nós temos nós mesmos, que somos nosso adversário. Nós temos o diabo, que usa o mundo, que tem usado grandemente os poderes do mundo para nos fazer desanimar. O mundo jaz no maligno. Maligno é o diabo. O mundo jaz quer dizer que o mundo está entregue à direção de Satanás. Então as coisas que vamos vendo acontecendo no mundo por trás, o pano de fundo de todo esse espetáculo que estamos vendo é o poder das trevas agindo. Ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo de tudo que se levanta no nome de Deus. Ele é nosso inimigo. Ele veio para nos matar. Ele veio para nos destruir. Ele quer fazer com que nós enfraqueçamos na fé, desistamos dessa caminhada e vamos servi-lo. O diabo usa o mundo. Pela manhã também falamos sobre algumas falsas religiões. Ele usa as falsas religiões para incomodar aqueles que têm o verdadeiro Evangelho, para fazê-los desanimar. E às vezes colocando confronto dentro da própria igreja, levantando ideias diferentes para fazer desanimar. Coloca no coração das pessoas sentimentos de desavença, discutindo a religião, estão do mesmo lado, mas ele se interfere no meio para os separar, para enfraquecer a pregação do Evangelho. Nós vimos acontecer isso nessa primeira viagem missionária de Paulo. Ele estava falando de Deus, das grandezas de Deus. Como Deus era bom mesmo para aqueles que ainda não o conheciam, dando chuva, alimento para cada um deles. E mesmo assim, quando chegaram aqueles que perseguiam Paulo, se juntaram com ele. O mundo é conduzido por Satanás e muitas vezes ele usa a própria religião para enfraquecer o Evangelho. Em terceiro e último lugar, não importa as lutas, não importa o grande inimigo que se levanta contra nós. Sabe por quê? Porque Deus é nosso ajudador. Com uma fé que Ele mesmo nos dá e fortalece, nós podemos prosseguir, sabendo que Ele está na nossa frente. Nossa fé não se baseia nas nossas próprias forças, no nosso próprio entendimento. A nossa fé é confiança, é descansar em Deus. Nós temos um Deus que tudo pode. E tudo quer de melhor para nós. Então, compete a nós seguirmos confiando nele. É Ele quem diz, operando eu, quem impedirá? Não existe quem possa impedir ao Senhor. Não existe ninguém maior do que Ele, e Ele é por nós. Ele nos guarda, Ele nos anima. É por Ele e para Ele que nós vivemos e nos movemos. O Evangelho é dele. E o desejo dele é que o seu Evangelho progrida, as boas novas de salvação, a pregação do nome de Jesus possa chegar aos lares, possa ser anunciado que só Cristo salva, que só o Senhor Jesus tem o poder para resgatar, tem força, poder para tirar das garras do inimigo, para tirar das trevas, para transportar para o reino de luz. Ele proverá o melhor para cada um de nós. Ele proverá. Basta confiarmos, basta nos entregarmos. Quero concluir dizendo
que a Deus, ao nosso Deus, a Ele tem, só Ele tem o poder e também a palavra de chamar, de vocacionar para o trabalho. Ele escolhe quem Ele quer, não somos nós. E aprove a Ele nos escolher, cada um de nós. Ele quem chamou Pedro, Ele quem chamou Paulo, Ele quem chamou João, Ele quem chamou Estevão, Ele quem me chamou. E Ele continua chamando as pessoas. Nós devemos ouvir o seu chamado, obedecer o seu chamado. O Evangelho chegou a mim. O servo do Senhor pregou o Evangelho a mim. Tem pessoas aguardando que eu também leve o Evangelho a eles. Vai parar em mim? Vou ser eu o obstáculo? Veja como é grande a nossa responsabilidade. Vidas, almas preciosas ao Senhor, para que elas não se percam. O Evangelho tem que ser pregado no mundo todo. Continuem pregando, continuem pregando. O Senhor manda, o Senhor aprova, o Senhor defende, o Senhor está à frente. E cantemos com alegria, espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o alvorecer. Amém? Deus abençoe e fortaleça você e cada um de nós, a nossa igreja, para continuarmos na pregação do Evangelho. Amém.